Existe uma pergunta que separa duas vidas completamente diferentes. Duas pessoas podem trabalhar igualmente duro, acordar cedo, dormir tarde, fazer sacrifícios, enfrentar dificuldades, lutar durante anos e ainda assim chegar a destinos opostos. Uma constrói liberdade, a outra permanece presa. Uma acumula patrimônio, a outra continua dependendo do próximo salário. Uma ganha tempo, a outra perde tempo. E a diferença não está apenas na quantidade de esforço, está no que acontece com esse esforço. Porque existe uma fórmula invisível que transforma trabalho em patrimônio. Uma fórmula que poucas pessoas aprendem. E exatamente por isso passam décadas trabalhando, sem construir riqueza verdadeira. Hoje, vamos falar sobre a fórmula que transforma esforço em patrimônio. E porque entender isso pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira. Quando somos jovens, aprendemos que dinheiro vem do trabalho. E isso é verdade, mas é apenas parte da verdade. Porque existe uma diferença enorme entre gerar renda e construir riqueza. Renda é aquilo que entra, patrimônio é aquilo que permanece. Renda paga o presente, patrimônio protege o futuro. E muitas pessoas passam a vida inteira focadas apenas na primeira parte. Aprendem a ganhar, mas nunca aprendem a manter, nunca aprendem a multiplicar, nunca aprendem a transformar esforço em algo duradouro. Toda a construção de patrimônio começa da mesma forma, criando valor. Não existe riqueza sustentável sem valor. O mercado recompensa quem resolve problemas, quem facilita processos, quem entrega resultados, quem melhora a vida das pessoas. Por isso, o primeiro passo da fórmula é simples: tornar-se útil. Quanto maior o valor que você gera, maiores tendem a ser as recompensas que recebe. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Ganhar mais não é o objetivo final. É apenas o começo. Muitas pessoas conseguem aumentar a renda, mas não conseguem aumentar o patrimônio. Porque cometem um erro silencioso. Transformam todo aumento financeiro em aumento de consumo. Ganham mais, gastam mais, recebem mais, assumem mais compromissos, aumentam o padrão de vida, aumentam as despesas e, sem perceber, permanecem exatamente no mesmo lugar. O esforço cresce, mas o patrimônio não. A renda aumenta, mas a liberdade não. E assim passam anos correndo sem sair da esteira. Existe uma regra simples que construiu mais riqueza do que qualquer segredo financeiro: guardar uma parte do que você ganha. Parece básico, talvez até óbvio, mas é exatamente aqui que muitos falham, porque patrimônio nasce da diferença entre o que entra e o que sai. Não importa apenas quanto você ganha, importa quanto consegue preservar. E cada valor preservado se transforma em uma semente que pode crescer, uma semente que pode gerar novas oportunidades, uma semente que pode produzir liberdade. Aqui acontece a verdadeira mágica. O dinheiro parado possui utilidade limitada, mas o dinheiro investido começa a trabalhar, começa a produzir, começa a gerar retorno, e pouco a pouco algo extraordinário acontece. Seu esforço deixa de ser a única fonte de crescimento. Agora seus ativos também trabalham. Enquanto você dorme, enquanto você aprende, enquanto você constrói novos projetos, enquanto vive sua vida. É nesse momento que o dinheiro deixa de ser apenas recompensa e passa a se tornar ferramenta. Existe uma força tão poderosa que parece quase injusta: o tempo. Poucas pessoas compreendem seu verdadeiro impacto. Porque o patrimônio raramente cresce de forma linear. Ele cresce de forma acumulativa. Cada investimento fortalece o próximo. Cada ganho fortalece os ganhos futuros.
Cada decisão inteligente produz consequências que se multiplicam ao longo dos anos. É por isso que pequenas ações repetidas podem gerar resultados extraordinários. Não por causa da intensidade, mas por causa da consistência. Observe atentamente. As pessoas que constroem patrimônio não trabalham necessariamente mais, mas costumam construir melhor. Pensam em longo prazo. Tomam decisões com horizonte amplo. Criam ativos. Protegem recursos. Investem em conhecimento. Investem em relacionamentos. Investem em oportunidades. Enquanto muitos focam apenas na renda do mês, elas focam no patrimônio da próxima década. E essa diferença produz resultados completamente diferentes. Existe algo que ameaça toda a construção patrimonial: a gratificação imediata. O desejo constante de consumir hoje aquilo que poderia gerar liberdade amanhã. Porque patrimônio exige renúncia, exige visão, exige capacidade de adiar recompensas. E isso não é fácil. Mas existe uma pergunta poderosa: o que você prefere? Impressionar pessoas durante alguns meses? Ou construir liberdade durante décadas? Muitas vidas são definidas pela resposta a essa pergunta. Existe um momento extraordinário, um momento que poucas pessoas esquecem, o momento em que você percebe que seu patrimônio começou a gerar resultados próprios, que seus ativos começaram a produzir, que suas decisões passadas começaram a trabalhar ao seu favor. Nesse instante você entende algo profundo. Liberdade financeira não nasce de um único evento. Ela nasce de milhares de decisões silenciosas tomadas ao longo do tempo. Riqueza verdadeira não é construída da noite para o dia. Não depende de sorte. Não depende de milagres. Não depende de atalhos. Ela surge quando esforço encontra disciplina. Quando disciplina encontra estratégia. Quando estratégia encontra tempo. E quando tempo encontra consistência. Essa é a fórmula. Simples de entender, difícil de praticar, mas extremamente poderosa para quem decide segui-la. Todo ser humano possui uma escolha: transformar esforço apenas em sobrevivência ou transformar esforço em patrimônio. Uma escolha produz dependência contínua, a outra produz liberdade crescente. Uma exige que você trabalhe para sempre, a outra permite que aquilo que você construiu trabalhe junto com você. E talvez a pergunta mais importante seja esta: seu esforço está desaparecendo todos os meses ou está sendo convertido em algo que continuará existindo daqui a 10 anos? Porque é essa resposta que define o futuro financeiro de uma pessoa. Se este vídeo trouxe uma reflexão importante para você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, construção de patrimônio, prosperidade, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam trabalho em riqueza duradoura. Comente aqui embaixo: hoje, qual parte do seu esforço está realmente sendo transformada em patrimônio? E compartilhe este vídeo com alguém que trabalha duro todos os dias, mas ainda não descobriu como fazer esse esforço construir liberdade. Porque o segredo não é apenas trabalhar mais, é aprender a fazer cada hora trabalhada continuar produzindo valor por muitos anos. Pessoas comuns trocam tempo por dinheiro. Pessoas financeiramente livres transformam tempo, disciplina e estratégia em patrimônio que continua crescendo, mesmo quando elas não estão trabalhando.